Olá! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Sofá da Manu. E, gente, eu tô aqui com uma pessoa muito especial e vocês perceberam, né, que o cenário também mudou. Então, podemos dizer que a gente tá aí numa edição exclusiva e muito especial do nosso bate-papo. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, com a Cristina Pessim, mais conhecida como Cris Pessim, minha amiga. Seja bem-vinda. Gente, o negócio é tão chique que eu não sei pra que câmera eu olho. Pra essa e pra aquela. Tá bom, obrigada. Fiquei meio atrapalhada. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu tava louca pra participar, mas, né, tinha toda uma logística. E até Passo Fundo, né? E a Cris está nos recebendo aqui na casa da mãe dela, aqui em Florianópolis. Então a gente está muito feliz de você ter aberto aqui, né, a casa da mãe, a tua casa também, para nos receber. E a gente fazer esse bate-papo especial, Cris. Eu falo que, até eu estava pensando, pessoal, antes de... Vindo aqui com a Cris, eu digo, gente, o que eu vou perguntar para ela? Que desafio... Ela nem me avisou o que ela ia falar, eu nem gente. Ela avisei chegou o que a gente ia falar, chegando. já cheguei chegando. O que eu vou perguntar para a Cris, para ela trazer realmente as experiências que ela tem, né, os desafios, trazer esse conhecimento também, porque a Cris é muito estudiosa, e trazer toda essa bagagem no mundo do empreendedorismo. Então, a gente vai falar um pouquinho de doTERRA também, mas eu quero que ela nos traga mais o conteúdo que ela tem muito aí sobre essa visão dela do mundo dos negócios para a gente aprender com ela. Cris, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória profissional para a gente te conhecer um pouquinho mais. Como diz a Manuela. Gente, eu brinco que eu sempre fui muito curiosa, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco, a gente romantiza um pouco a vida e acha que quando fala de propósito e tal, a gente acha que vai fazer algo, vai se apaixonar e só vai ter o lado bom, né, Manu? Eu falo muito sobre isso. E aí, nas andanças da minha vida, eu fiz 3 faculdades, completei só uma, né? Eu fiz Direito. Foi quando eu conheci a Ana Zanata. Olha só. Não estudamos juntas, foi em períodos diferentes, mas a gente tinha uma turminha que convivia junto. Depois eu fiz publicidade e me formei em gestão em moda. E aí você vê que mesmo na moda eu fui para um bracinho de empreendedorismo. Eu venho de uma família muito empreendedora, eu sempre gostei dessa coisa do empreendedorismo, sempre achei muito bacana você botar o seu toque no mundo, né? Que eu acho que é o que o empreendedorismo faz. E aí, me formei em moda, depois disso fui viajar, fui fazer algumas coisas, mentira, me formei em moda, volta pra terra, Cris. Me formei em moda e fui trabalhar com moda um tempinho, bem pouco tempo eu fiquei CLT, e aí eu abri uma marca de roupas com a Ana Zanata, com a Aline Mon, que é uma amiga minha, uma amiga nossa, nós 3 abrimos uma marca de roupas que é a Bertô, foi minha primeira experiência dentro do empreendedorismo, gente. E foi muito legal que foi uma experiência super desafiadora. Trabalhar com moda me ensinou uma coisa, que assim, é minha grande paixão. Eu sou apaixonada por moda, mas ela tem um desafio muito grande. Primeiro, você depende de mão de obra, você vira quase um banco, porque você tem que comprar tecido com meses de antecedência, sem saber se você vai vender aquilo tudo. Então tem toda uma logística, mas eu sou muito apaixonada pelo lado da criação. Então, eu até sinto, às vezes, um pouquinho de falta dessa parte. E aí, então, a gente ficou, não lembro agora quanto tempo, acho que foi mais ou menos uns 2 anos, né? Eu falo que é o número da minha vida, 2 anos. E nesses 2 anos a gente teve prejuízo, fechamos a marca. Como amigas, graças a Deus não teve. Acho que ali a gente já percebeu que éramos boas de relacionamento, porque nenhuma brigou com a outra, todas entenderam que era um momento de vida. A Ana trabalhava ainda como advogada, trabalha, né? Mas ela ali era, então acabava sendo puxada, ela cuidava do financeiro. A Aline como funcionária pública e cuidava da parte da logística, eu cuidava da parte de criação e das vendas. Né? A gente vendia para atacado, era mais para lojistas e tinha o showroom aqui em Floripa. Foi uma experiência muito bacana, era a época que estava começando as influenciadoras, as blogueiras na época. Eu lembro que a Lala usou uma regata, a gente mandou para a Lala, no fim acho que foi a irmã que usou e aquilo ali virou uma febre.
Então foi muito legal, começando a sentir esse mundo das redes sociais e dos influenciadores, para você ver que faz tempo. Essa foi a minha primeira experiência. Depois disso, eu tive um restaurante aqui pertinho, Olha mano. só. Você vai sair daqui, você vai ver, que se chama Chez Cris Café Bistrô, ele existe até hoje. E foi uma experiência muito bacana. Ela foi ali um bom tempinho, acho que foi uns 2, 3 anos depois, eu fui morar fora, daí eu voltei. E nesse período também eu fiquei 2 anos, falo que é 2 anos, gente. Eu tive uma experiência sensacional de lidar com o público. Eu sou muito tímida, eu sei que as pessoas não acreditam, tá? Mas a gente até pode falar sobre timidez depois. E aí, eu acho que eu melhorei, eu já nem posso dizer que eu sou, mas depende do assunto. Mas, e aí, gente, ali eu aprendi a lidar com o público, a entender gestão de equipe. Eu tive alguns funcionários ali no restaurante, eu nunca tive nenhum problema trabalhista, nunca, Olha o que é só. bem raro, ainda mais dentro da área de restaurantes. E eu tinha uma gestão muito bacana. Só que eu não estava feliz, porque eu ficava muito presa dentro do restaurante e isso, para mim, me incomodava. Eu brinco que essas 2 experiências que eu tive, elas me ensinaram que, eu não queria trabalhar com nada que tivesse estoque, eu não queria trabalhar com algo que eu não pudesse escalar, porque eu penso muito... Sim. Ai, gente, eu queria ganhar dinheiro. Sim. E aí eu pensava, como que eu vou escalar? Eu cheguei a pensar, quando eu abri meu restaurante, eu cheguei a pensar no modelo de franquias. Eu desenhei ele já com o modelo de franquia. Ele era prontinho, eu só precisava entrar agora com o know-how de alguém que entendesse dessa parte de franquia, que foi bem na época que eu vendi. E é ali que eu ganhei dinheiro, foi na venda do restaurante. E aí eu fiquei uns mesezinhos ali meio que decidindo o que eu queria fazer da vida. Eu queria empreender, só que de novo, eu queria uma coisa sem estoque, o famoso empreender sem tanto risco. E eu estava muito interessada. Foi quando o marketing de relacionamento entrou na minha vida. Cris, e aí tu se identificou com o formato do modelo de negócio, o que tu pode trazer sobre isso? Ou você criou, né, na tua mente um modelo desejado de trabalhar, que nem você falou, não queria ter estoque, né, talvez essa questão da liberdade, do ir e vir, assim, você, né, não depender de horário fixo, né? Exatamente, eu acho que algumas coisas, como eu sempre tive meu negócio, eu não dependia dos meus horários, isso já foi sempre claro, eu tinha que ir para o meu restaurante, mas se eu quisesse sair e voltar, eu era minha chefe, eu já estava acostumada com isso. Por exemplo, no meu restaurante eu já tinha organizado, eu não gosto de manhã trabalhar, de manhã é um horário que eu gosto de ter para mim, isso eu já tinha dentro do meu restaurante, eu já tinha uma equipe, claro que quando faltava eu tinha que fazer paciência, mas eu já tinha uma equipe treinada para fazer isso. Então, a coisa do meu próprio horário era uma coisa que eu já sempre busquei dentro dos meus negócios. Né? E eu acho que é uma tendência cada vez maior, tu pode falar isso depois até, né? Mas acho que é uma tendência muito grande. Inclusive, eu estava te falando sobre a palestra que eu tive com uma das jornalistas da Forbes, e ela falou como cada vez mais isso tem se tornado, até para o mundo corporativo, algo quase exigido por grandes executivos, eles poderem ter controle do seu horário. Mas o que me chamou a atenção era poder escalar o meu negócio, que agora se fala muito isso dentro do mercado digital, mas que naquela época não era algo que se falava muito. Na verdade, o digital veio explodir bem depois. E, mano, o que me chamou a atenção na época, e eu acho que ajuda muito quem te apresenta, era uma amiga minha, publicitária, e ela foi dentro do que eu queria, que era poder realmente escalar um negócio, ganhar dinheiro. E eu acho que, como todo mundo no primeiro momento, eu fiquei um pouco na dúvida do que era realmente isso, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem uma cultura muito forte do modelo de marketing e relacionamento. E o pior, a gente vem de empresas, algumas que deram certo e outras que não deram, que acabaram, né? Às vezes criando uma má impressão desse modelo, né? E aí, como essa minha amiga eu já tinha muita credibilidade comigo, ela me mostrou um outro lado e aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui estudar sobre o modelo, eu li o Negócio do Século XXI, que foi um divisor de águas. Eu falei, gente, isso aqui é a coisa mais inteligente que existe, porque eu consigo ter um negócio global, eu consigo fazer algo que realmente impacta, né, as pessoas. Eu consigo criar um negócio a partir, né, do criar um mercado consumidor daquela empresa, daquela marca. E isso, para mim, se tornou a coisa mais inteligente que eu já vi. Eu falei, gente, isso aqui é a coisa mais inteligente, toda empresa deveria. Né? E na época, a gente estava começando a falar de influência. Hoje, quando eu paro para pensar nesse modelo de negócio, ele me torna, eu acho ele mais
cada vez mais real para o mundo que a gente vive, porque você usa da sua influência, né, vamos dizer assim, que hoje todo mundo é um influenciador, né? Você pode ser um influenciador de uma grande comunidade ou pelo menos do seu meio. E aí você consegue criar um mercado consumidor daquele produto. Então, isso aí foi para mim uma sacada, tipo, nossa, eu amei o modelo, eu amei aquele modelo. Eu fiquei 2 anos naquela empresa, de novo 2 anos, né? Vocês viram que é uma tendência, né? A vida dos 2 anos. E aí, gente, quando eu me percebi, eu entendi que não é que a empresa era ruim ou boa, eu não vou entrar nessa seara. Sim, Eu entendi que ela não funcionava para mim, porque eu não me identificava, com alguns valores e 2 com os produtos, eu não me identificava. Sim. Foi aí, então, que a doTERRA entrou na minha vida, com um modelo que usa o marketing de relacionamento, né? É um pouco diferente. E eu brinco que parece que, assim, eu falo que a doTERRA, de uma certa forma, ela foi construída, idealizada por mim. Eu criei a doTERRA. Porque o que me incomodava na outra empresa, aqui eu veio já prontinho, no formato que eu queria. Ti, né? Exatamente. Cris, até para a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Com relação a esse modelo de negócio da doTERRA. E a gente trazer e falar para as pessoas sobre o futuro, né? Sobre como essa nova geração está vindo, o que se espera, né? A gente percebe muito, por exemplo, sobre as mães. Né? As mães, elas já têm, talvez uma fisioterapeuta, uma educadora física, se torna mãe. Como aquilo impacta na vida dela e como ela alterar, né? O que tu pode trazer para as mães entenderem esse lado, né, do nosso negócio, assim? Total, assim, eu acho que, inclusive, eu sempre comento que quando eu comecei a estudar a doTERRA, a primeira coisa que aparecia era que, assim, doTERRA era a empresa das mães. Foi um comentário que me chamou a atenção, porque o que acontece, né? Como que funciona? Vai parecer que é muito simples, mas é que é tão simples que a gente acaba atrapalhando. O que é o nosso papel do consultor, né? Usar os produtos, educar as pessoas a usarem os produtos, a como esses produtos são e conectá-las ao site dela que ela vai ter dentro da própria empresa. Então, esse é o papel do consultor, oferecer a melhor consultoria de um estilo de vida que a doTERRA propõe. Então, esse é o papel do consultor. Quem melhor que uma mãe que tem grandes resultados? Porque qual a mãe que não quer cuidar dos seus filhos de forma natural? Natural. E aí, o que acontece que a gente vê e por que se destaca tanto? A mãe começa a usar no seu filho, ele está com algum problema de, talvez, para dormir, isso é um dos mais comuns, problemas respiratórios, E aí ela começa a usar os óleos essenciais com a criança, ela começa a se surpreender. Aí ela começa a usar no resto da família com ela e ela começa a ter aquilo tudo, ela começa a se apaixonar por aqueles produtos. É natural, nós, seres humanos, quando estamos apaixonados, o que a gente faz? Compartilha com o outro. E aí o que acontece, Manu? As mães que têm um perfil um pouco mais empreendedor, ou não, porque elas podem se tornar no meio da jornada, muitas delas se transformam, elas elas começam a compartilhar e se profissionalizar. E aí de cliente preferencial, ela passa a ser uma cliente compartilhadora e quando ela vê, ela é já uma consultora de bem-estar. E aí, conforme ela vai se profissionalizando, gente, conforme ela vai se desenvolvendo, se tornando aí uma referência dentro do nosso mercado, ela acaba muitas vezes se tornando essa carreira a principal carreira, mesmo se ela faz outra coisa junto. E assim, e como essa questão do estoque, né? Porque a gente vê eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma loja, eu vou empreender, e agora? Vou abrir uma franquia, né? Vou comprar uma franquia e vou trabalhar com isso. O quanto, Cris, também o nosso negócio, ele vem como uma solução para essas questões, Perfeito, né? O negócio está pronto. Perfeito, eu falo muito aquilo isso que tu porque trouxe era do meu trauma, teu, da minha marca de roupa. Tu trouxe a tua... O que aconteceu que eu tive um grande prejuízo? Estoques que a gente não conseguiu, de tecido que a gente não conseguiu dar vazão depois. Claro, a gente vendeu por preço de banana, mas, né? Não conseguiu operacionalizar isso, né? Ou quer ver outra coisa que a gente teve muito problema? Lojista que não pagou. Olha só, né? E aí você vai entrar com um processo logista, aí você não vende para o outro, que não fez o que. Então, assim, inadimplência. Outra coisa que a gente tinha muito problema, né? No restaurante, muito problema. Eu não tinha um estoque muito grande, então eu não tive muito problema no restaurante de perder estoque. Mas, em compensação, eu tinha um custo altíssimo de aluguel, funcionários e essas coisas todas. Então, esses riscos tradicionais do empreendedorismo, a gente não tem aqui. Por quê?
Como a gente falou, o nosso trabalho é conectar pessoas à empresa. Então, a doTERRA, ela que vai entregar, a doTERRA que vai desenvolver, a doTERRA que vai cuidar dessa parte. O marketing, né? Exatamente. A minha parte qual é? É divulgar a empresa, ensinar as pessoas a usar, ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu faço dentro da minha casa. Cris, e como tu enxerga, assim, claro, que a questão do empreendedorismo a gente consegue trazer essa explicação, mas as pessoas elas estão acostumadas a seguir uma cultura, né? Então, eu tenho uma formação em uma determinada área, eu gosto de doTERRA, por exemplo, eu gosto de... né, talvez vou fazer uma transição e tal, mas as pessoas elas não têm essa coragem porque elas têm uma cultura que elas têm que continuar, né, na carreira que elas fizeram, que elas se prepararam, ou por causa de alguma crença, ou por causa da família, ou enfim. Então, o que a gente poderia trazer para essas pessoas como uma experiência, né, para as pessoas se permitirem Eu acho que as pessoas, eu acho que a gente não tem muita regra, né? Eu brinco assim, a pessoa estudou a vida inteira para ser médica, ela entrou na doTERRA, ela tem que deixar de ser médico? Não, é? Você nunca, tipo assim, eu entendo que você pode ter 1000 facetas, eu tenho vontade de fazer outras coisas, sabe? Eu acho que você não precisa ser só doTERRA. Pelo contrário, vai chegar um momento que você pode tomar a decisão, como você fez, de fazer só doTERRA, porque fazia mais sentido para você. Para outra pessoa, talvez não vá fazer sentido. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é não se preocupar com esse problema. Como diz a minha mãe, vai, dorme, minha filha, vai, um problema de cada vez, deixa o problema vir. Você tem que ir pensando, mas será que eu vou dar conta de tudo? Isso é um problema lá para frente. Dentro do nosso negócio, a gente tem a vantagem de trabalhar em equipe, então talvez vai facilitar muito, né? A gestão de tempo. A maior parte dos diamantes do nosso time ainda trabalham em paralelo com o doTERRA e tá tudo bem. Né? Dá para chegar a nível de Presidential Diamond fazendo outra coisa, você pode fazer, né? Nós temos médicos aí com esse nível. E aí é importante que você não tem necessariamente que fazer essa escolha, é uma decisão sua. Uma coisa que é muito legal quando a gente fala de doTERRA, e eu falo assim, você tem que entender qual é a melhor forma para você. Existem, eu estava falando sobre isso ontem nas redes sociais, existem 5 atividades que essas você não pode abrir mão, né? Que são as atividades PIPES. Essas 5 atividades, elas que vão te gerar e vão te garantir sucesso, que é preparar lista, não é treinamento, né, gente? Mas é preparar, cadastrar, 5 lá, para não entrar muito no coisa. Dentro dessas 5 atividades, se eu cumprir elas, não importa como eu vou cumprir, não importa o que eu faça, eu vou ter resultado. Então, independente se eu for ser médica, vou botar um exemplo, uma advogada ou o que for, e eu fizer isso, eu vou ter meu resultado. Se eu não fizer isso, eu não vou ter resultado, nem eu tendo doutorado pós-graduado em Harvard. E aí eu falo, você tem que ter a inteligência de saber isso e jogar a sua energia quando você está trabalhando nessas 5 atividades. E aí é para qualquer coisa na vida, mano, eu noto, e eu falo por mim, porque... Só ficar batendo no microfone. É italiana, né? Eu falo por mim. A gente tende a... E cada vez mais, mano, eu tenho evitado isso. Que é decidir, ter decisões do que eu realmente quero na minha vida, para as coisas que eu quero, e colocar a minha energia nos lugares certos. As pessoas, elas perdem muita energia fazendo várias coisas desnecessárias. Então, por exemplo, assim, eu quero ser médica e eu quero fazer doTERRA e eu sou mãe. Mas é que é meio que um automático, assim, a pessoa ela entra naquilo e vai indo e ela não se dá conta. Exato, né, então por isso que eu falo que a gente tem que rever a nossa rotina todos os... Cara, de tempos em tempos, rever e limpa. O que não tá te dando resultado tem que limpar. Às vezes você teve uma ideia legal, você teve alguma situação bacana que aconteceu contigo, ótimo, mantém. Mas se ela não tá te gerando resultado, cara, não faz por fazer. Ou muitas vezes fica muito na preparação, né? Mas, Também. de novo, aí você não está fazendo a parte de efetiva, né? Então, acho que a falta de resultado em qualquer coisa na nossa vida, ela vem porque a gente coloca energia nas coisas erradas. E aí, quando você pega uma pessoa de sucesso em qualquer área, ela botou energia onde? No que tinha que ser feito.
E aí a gente pegando esse gancho, né, das pessoas, porque eu percebo ainda muito isso, assim, Cris. Eu não sei se é um medo das pessoas se posicionarem, das pessoas realmente fazer. Elas querem fazer ou elas deixam claro que querem fazer, mas elas não conseguem demonstrar no dia a dia, né, por meio da ação que elas querem fazer ou por algum bloqueio. Enfim, a gente tem tantas coisas até que a gente carrega né, da nossa ancestralidade e a gente se sabota. A gente todos os dias a gente tem que realmente é bem importante a gente se rever e a gente se observar porque a gente está sempre se sabotando. Então a gente trazer essa tua experiência, né? Esses teus estudos também que a gente sabe que tu estuda muito sobre isso, né? Que recado a gente poderia trazer para essas mães que talvez possam, essas mulheres, enfim, que a gente vê que de uma forma geral que tem um medo de posicionamento, né? E talvez, não, eu quero fazer isso, ou às vezes não sei se talvez elas tenham dúvida se realmente elas querem. Então, o que a gente poderia trazer? Essa experiência que tu tem, toda essa tua bagagem, tua trajetória profissional mesmo, porque foi marcada por decisões, foi marcada por coragem, foi marcada por ousadia. A não decisão já é uma decisão, também, né, mano? né? A não decisão, gente, aí, já é uma decisão, então toma cuidado. Né? Se você não está decidindo, alguém está decidindo por você. Mano, o que eu penso? Assim, a primeira coisa que eu sempre falo, repito, é clareza. Para você tomar uma decisão, para você tentar organizar a sua vida do jeito que você quer, é ter certeza daquilo que você quer. E eu noto, mano, essa semana até foi muito legal, porque eu comecei a fazer mentoria com pessoas que eu nunca parei para sentar e ouvir. Eu escolhi algumas pessoas do time para conversar. E eu vejo que as pessoas, elas têm um problema muito grande que é assim. Quando a gente é criança, você pega a Maria ali e você fala, o que você quer quando crescer? Ela vai falar astronauta. Tipo assim, nossa, aí tu mãe, até parece, filha, vai aonde estudar, né? Hoje em dia até tu já sabe, mas né? Sim. Né? Ou, eu vou ser não sei o quê. Eu falava assim pra minha avó, eu quero fazer alguma coisa muito grande. Muito grande. Só, né? E ela dizia assim, tu é megalomaníaca, minha neta. Eu vou ficar rica, eu vou fazer aquilo e tal. E era sério, ficar rica por mim, porque como eu falo, né, eu vim de uma família com condições muito boas, mas eu falava, e eu falava, e eu vou ter meu carro, e eu sempre fui muito disso. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde a nossa capacidade de sonhar. Então a gente começa a desejar aquilo que está a nosso alcance e não aquilo que a gente quer. Então já começa aí, eu acho que o maior erro de todo mundo, quase. Que é desejar. E se tu não faz, e eu tenho percebido muito, eu tenho estudado muito sobre comportamento humano, agora vamos sair da parte de empreendedorismo, mas acaba sendo válido. Se eu acredito que eu só consigo alcançar isso, seja num relacionamento, no meu trabalho, no meu físico, na minha saúde, cara, eu só vou me esforçar até isso. Né? Agora, quando eu parto do princípio que eu desejo algo, eu quero andar no melhor carro, na melhor casa, eu quero mudar o shape, eu quero viajar, não importa. Aí, essa semana eu falei isso com uma menina, ela falou, eu acho que é caro demais. Aí ela falou assim, eu me formei em artes. Eu falei, mas tu não deseja ter um quadro bacana nessa casa? Não, eu acho que é caro demais. Eu falei, cara, então na verdade isso é um problema de merecimento. Então a maior parte das pessoas pensam isso, elas acham que merecem pouco e aí elas não conseguem sonhar. Então ter clareza cara, ser audacioso do seu sonho, dos seus desejos, olhar o que você parou de sonhar, o que você parou de desejar, para então começar a rever, começar a ir atrás. Aí, tendo clareza do que você quer, daquilo que você quer viver, aí entra uma coisa. Quando a gente começa a pensar muito nisso, e aí a gente fala muito isso no nosso trabalho, muitas vezes a pessoa começa a mexer na vida dela. E aí, quando ela vai mexendo na vida dela, Manu, começa um problema que a pessoa se assusta. Porque ela começa a perceber que talvez o ambiente da família, o ambiente que ela vive, as escolhas que ela fez até ali, podem se espedaçar. E aí ela começa a desacelerar. E ela não entende que se ela começar a crescer, se ela puxar a frequência do ambiente que ela está, mesmo que por um mau tempo aquilo esfarele um pouquinho, ela pode carregar muita gente com ela. Quando você muda a sua frequência, eu não estou falando só de energia, mas quando você muda, que você cresce, você vai perder muita gente, sim. Isso é natural e isso é bom, graças a Deus.
E as Mas vai pessoas ter têm gente que muito vai esse medo contigo. de se afastar, Muito, né? muito. Eu vou me afastar, eu vou ficar longe. Muito. E isso aconteceu comigo, naturalmente. Eu lembro, acho que 2 semanas atrás eu estava com um amigo meu que a gente estava comentando, assim, que teve uma fase que a gente se afastou muitos anos e a gente era super amigos. E é natural, no momento em que você toma decisões radicais da sua vida, você se afastar, porque as pessoas não vão aceitar a sua mudança, né? Do dia para a noite, imagina... então você era mãe, dona de casa, de repente agora tu começa a priorizar, assistir treinamento, você quer ir numa viagem de desenvolvimento pessoal, você começa a olhar a sua vida de uma forma, você começa a falar para as pessoas que você vai conquistar os seus sonhos. Cara, as pessoas não estão acostumadas a isso. Aí você começa a andar para trás. Isso é muito comum, as pessoas elas têm muito medo do sucesso. E isso é mais comum do que a gente se imagina, mesmo quem é esperto. Eu já me peguei fazendo isso recentemente, eu falei, nossa, eu não fiz isso, não é possível. Se observou e... Eu falei, cara, eu tô me sabotando nisso. Olha só, né? Porque eu tô querendo entrar num padrão, para agradar alguma coisa que e tá errado. Sim. E aí, como é importante a gente se conhecer, e aí, quando eu falo de autoconhecimento, eu tenho até um pouco de medo, que o pessoal às vezes faz tanta coisa, né? Mas da gente conhecer e perceber que a gente tem os nossos monstrinhos, que a gente tem os nossos erros e aonde estão os nossos medos, justamente para poder melhorar isso, trabalhar isso, não é para esconder eles. Ter essa consciência, Cris? Uma forma tranquila, errei, tá ok. Tá tudo bem, tá tudo bem, certo, sabe? né? Vou aprender. Nossa, que droga, agora eu tô mudando, meu marido não tá entendendo que eu tô mudando e ele tá bravo comigo. Seja inteligente, continue sendo uma pessoa legal, mas continue mostrando pra ele que você não tá feliz. Aí, sobre o casamento, vocês perguntam pra Manuela, que o casamento aqui ficou melhor ainda depois, mas daí não é comigo. Mas eu depois do noto que as empreendedorismo. pessoas... Só que assim, ó, é muito engraçado, que eu já disse, quando você se impõe, no primeiro momento, quando você se impõe de forma verdadeira, não tô falando de você ser grosseiro, não tô falando assim, você fala, eu quero, uma decisão é tua. É meu. A pessoa vem Pode junto. acontecer um monte de coisa em volta, mas daqui a pouco você organiza. Você tem que aguentar o tempo de organizar. Mas eu percebo muito isso na minha vida, assim, eu percebo que quando às vezes eu paro pra pensar, a pessoa, meu marido não sei o que, o fulano, não, mas é que não tem ele não, você decidiu, ele vai junto. Ele vai né? acabar, Com você pode vai ser que junto. no começo não. E você vai junto com ele também, muitas vezes, exato. né? Há uma... E é pros dois lados. natural. Tem mulher, gente, que cara... É uma que sinfonia enche o natural, saco né? dos maridos. Eu falo, gente, é claro que ele é chato contigo, tu é chato com ele. Né? Então, assim, tu vai ter essas coisas. E se tiver que acabar, gente, talvez é porque não estava dentro do que você desejava. E tentar entender coisa, também, tá? né, Cris? Casamento, porque agora a gente falando de casamento, falando de filhos, enfim. Eu tava mais por casa, mais com os filhos, com o marido. Daqui a pouco começou a empreender. Aí eu tenho reuniões, aí eu saio mais de casa. Pra pessoa também. Estranho. Você tem que conversar com a pessoa. Você tá estranha. A pessoa olha, você tá estranha. Exatamente. E aí a pessoa começa a assistir eu o marido. Não tô estranha. Aí o marido vê toda terça-feira a pessoa escutando aqueles pecinhos, ela ao máximo vai olhar ela solteira, eu começo a ser a mais odiada. Gente, e não é assim. O problema tá na gente. A gente entender, não, peraí, eu mudei e ele tá sentindo isso. Vamos conversar, vamos tentar aqui, né? Vamos... fazer com que ele entenda esse processo todo e que eu estou me realizando aqui e eu mais feliz, tudo fica melhor na vida, gente. Tudo melhora, né? Gente, eu vou tatuar o marido vai ficar mais feliz. O lema da Cris Pecim, você sabe que é verdade, mas é meu lema. Gente feliz não incomoda. É verdade, gente feliz não incomoda. Olha, ele tá até rindo ali, mas gente feliz não incomoda. Se tá te incomodando, deixa que daqui a pouco vai ficar feliz. Gente feliz não se mete na vida dos outros, gente feliz não incomoda. Gente, cara, torça. E as coisas se encaixam. Eu sempre falo, as coisas se encaixam. Primeiro você vai fazer um strike da sua vida quando você tomar decisões. Depois você começa a se organizar. E tem que ser assim. Como você quer mudar a sua vida sem romper ela? Não tem como, você não concorda, Manu? Sim. Como você quer criar músculo no ter corpo, você tem que romper um músculo para o músculo começar a se formar. Vai ser um paradigma ali, vai ser uma mudança né? um tanto radical. Exato, e tu vai ter momentos assim, são vários momentos, né? Eu tomei decisões no fim do ano passado e desse ano que mudaram muito, principalmente em janeiro, ali foi um mês que eu achei que eu tomei várias decisões pessoais importantes para mim, extremamente importantes, que romperam com algumas coisas. O começo foi super chato, meu Deus do céu, eu
Eu confesso que eu falei, eu dei espaço demais e depois eu quis fechar. Sim. Não tem problema. Eu aguentei as consequências de romper algumas coisas e de tomar algumas decisões na minha vida. E aí entra uma coisa, Manu, que a gente tem que se observar mais. A gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se entender. E o que te faz bem, o que te faz feliz? Né? Eu conversei com uma pessoa que eu admiro muito essa semana nessas mentorias e eu gosto muito dela. É uma pessoa que eu acho super batalhadora e ela falou assim para mim, aí ela disse, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Aí eu falei, você vive a vida para os outros então, né? E ela, eu acabo tendo problemas assim, assado, Aí eu falei, olha, se você não mudar isso, se você não aprender... E, gente, se impor não é ser grosseiro, não é ser mal educado, mas é aprender a dar limites. Se você não aprende a dar limites para as pessoas, seja para os seus filhos, para a sua equipe, para você, né? Qual é o limite que você aceita? O principal limite que você tem que dar é o limite que você aceita do mundo, que o mundo te trate. Você dá esse limite. Você dá. Cris, e eu tô adorando aqui essa conversa, eu queria deitar aqui, me apoiar aqui pra gente conversar mais, mas a gente tem que chegar ao final aqui da nossa conversa. Já teve os olhares? Já teve os olhares aqui pro encerramento. Tem olhares até nos bastidores das gravações. Gente, agora é o horário dos aplausos, aquelas batidinhas, aquelas palminhas, sabe? Pra gente pegar esse gancho, né, com tudo isso que tu trouxe, né, a questão da gente se olhar mais, enfim, que a gente se sabota, que nem o meu personal sempre fala, né, é muito difícil, porque é da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu tenho que cuidar da alimentação, por treinar exemplo, é fácil, difícil cuidar da alimentação. Eu sempre tenho que treinar é uma decisão no dia. Agora a alimentação e é a mesma coisa a gente se observar, todo momento, porque vem os sabotadores, enfim, e né? aí a história do merecimento, Manu, ela tem a ver com você todo momento se observar. Porque quando você, eu falo muito isso, se você aceita sentar de qualquer jeito numa mesa, se vestir de qualquer jeito, gente, assim, mas a aparência importa? Claro que importa, meu amor! Você tem coragem de fazer negócio com uma pessoa que não tá... Que não tem cara nem de limpa, é óbvio que importa, gente. Então, a gente pegando tudo isso que a gente falou e trazendo, Cris, a questão das redes sociais, né? O digital, ele tá muito... Enfim, a velocidade é muito rápida com que a gente acessa as informações, né? Então, tem muita gente ali trazendo as suas regras, né? Trazendo, enfim, as suas teorias. E as pessoas estão se alimentando disso, né? Então, o que a gente poderia para te trazer o teu conhecimento, os teus ensinamentos, né? As tuas experiências, porque você teve essa trajetória. O que a gente poderia deixar eu acho que o digital, eu tenho... tudo é amadurecimento, né? A gente tem muita... O mercado digital... que ela já vai criar. Cara, abriu licença para qualquer idiota falar o que quiser com a autoridade. É impressionante. Eu tava vendo aquela Leila Ama ontem, ela mostrou um tal de Humberto. E ela botou, era um cara que ele é especialista em marketing de direito jurídico. Gente, achei aquilo lá sensacional. E o rapaz, gente, ele tinha o cabelo pintado, descolorido, só aqui em cima. Ele usava a roupa da Gucci falsificada. Ele andava, você sabe... E ele era especialista em direito jurídico. E uma oratória muito fraca para pessoas de direito, porque quem trabalha com direito, gente, advogado, tem uma oratória impecável. Olha a Manuela e a Ana e a Leo falando, né? Tem uma diferença. E aí aquilo foi muito engraçado. E ela fazendo uma crítica, porque realmente hoje com uma câmera... Você sai filmando, sai falando o que você quer e você dita as regras, aí você pega um pouco daqui, pega um pouco de lá e todo mundo sabe o que falar e é autoridade. Minha sugestão, tá? Procure não seguir muitas pessoas. Tem um limite de pessoas que realmente influenciam a sua vida. Tenha um discernimento entre o que... Por exemplo, eu tenho hoje, Manu, eu tenho algumas pessoas que eu gosto de seguir e ouvir. Né? E alguns são bem claros, eu mostro muito, alguns não estão mais vivos, né? Tipo Bob Proctor, adoro Jim Rohn, Zig Ziglar, e ainda tem pessoas que hoje vendem cursos e eu admiro demais. Estou indo esse fim de semana fazer uma imersão aí, justamente de desenvolvimento pessoal. Todas essas pessoas, para mim,
elas têm coisas muito boas e tem coisas que eu acho que não funcionam, não faz sentido para mim. E aí eu pego essas 5, 6 mentores de comportamento, vamos dizer assim, e eu extraio o que eu acho que é bom. E vou criando uma forma de pensar. É claro que tem coisas que são padrões, comportamento é um padrão. Então você vai tirando a leitura. Então toma cuidado, às vezes você está muito assim, o fulano falou aquilo, o ciclano falou aquilo. E assim, pessoas que realmente têm resultado. Tenta entender a vida da pessoa, se ela realmente tem resultado, se essas pessoas são realmente pessoas que agregam na vida de outras, né? De outras, se elas impactaram já a vida de outras. Mas será que a fulana anda com o carro? Por exemplo, será que é o presidente que anda com o carro, com a casa? Gente, isso é uma questão pessoal como a pessoa gasta dinheiro. Mas presta atenção quantas vidas essas pessoas impactaram. Como que é a reputação dessa pessoa diante, para quem é da Doterra, as pessoas às quais ela trabalhou. As pessoas, como é que é? São pessoas que têm hoje uma credibilidade dentro da empresa, fora da empresa e tal. A mesma coisa no digital. Essas pessoas, como que elas são? Elas são... Cara, uma coisa que eu detesto, gente, eu acho assim péssima, gente que polemiza. Né? Eu não vou falar nome aqui de uma celebridade, porque do jeito que é doida é capaz de me criticar, mas tem uma pessoa que eu achava muito bacana. E eu acho que ela tem causas boas, assim, ela vai... Só que tudo é muito polêmico, é muito... Cara, eu acho isso fraco. Que é pesado, isso... né? É um muito viés. pesado. Eu acho que quando tu vai pro excesso de polêmica, mano, da forma, quando é uma polêmica que traz quase uma agressão, um drama ou aquilo, ela perde o valor, né? Porque daí eu não acredito nisso como força. Eu acho que você não precisa ser agressivo, deselegante, ou nada para... Eu acho que toda vez que a pessoa ela vai muito emocionalmente falando, claro que todo mundo tem os seus dias, mas quando ela é excessivamente emocional, ela perde a credibilidade dela, eu acho. Então, limitar aí o número de seguidores e faz o de filtro. Tudo, né? Limita de tudo, processo né? de filtro da vida, gente. A vida tá com filtro de... Gente, a vida tá com muita coisa. É muita regra, é muita opinião, e a gente vai aqui, a gente vai indo ali, então faz a gente centrar ali e fazer o nosso. Faz o que te faz bem, gente feliz não incomoda. É verdade. Cris, adorei. Gente feliz não incomoda. Não estressa também, né? Obrigada, adorei. Muito obrigada mesmo, né? De coração, ter nos recebido aqui. Toda uma logística que a gente foram horas trouxe, né? A equipe técnica nem tá cabendo aqui. Gente, eles vieram com uma equipe técnica de Passo Fundo. Muito obrigada, adorei. Então tá bom, gente. A gente vai continuar aqui depois. A gente vai continuar aqui depois. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.